Sol Nascente é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 29 de agosto de 2016 a 21 de março de 2017, em 175 capítulos. Substituindo Itamundo Bom. E sendo substituída por Novo Mundo, foi a 88ª novela das 6 exibida pela emissora. Teve a autoria de Walter Negrão, Susana Pires e Júlio Fischer, com a colaboração de Jack Velego, Fausto Galvão, Sérgio Marques e Renato Santos. Teve a direção de Marcelo Travesso, João Botalzer, Bruno Martins e Felipe Lousada. A direção geral e artística foram de Leonardo Nogueira. Contou com as participações de Giovanna Antonelli, Bruno Galhaço, Rafael Cardoso, Laura Cardoso, Luiz Melo, Francisco Couco, Araci Balabanian e Marcelo Novaes. Ambientada na fictícia Arraial do Sol Nascente, a trama acompanha o desenrolar de dois amigos vindos de origens diferentes. Neto dos imigrantes italianos, Gaetano e Gepina, que vieram ao Brasil para fugir da máfia, Mário, amigo de longa data de Alice, criada pelo japonês Kazuo Tanaka como filha adotiva, junto com os primos Yumi, Hiromi e Hideo, Paulo Shun. A amizade é abalada quando Mário se descobre apaixonado pela amiga de infância, que anuncia ir estudar no Japão por 2 anos. Impulsivo e com imaturidade dos tempos da adolescência, ele terá de mudar seu jeito para conquistar Alice, que se envolve com César, aparente homem perfeito, mas que só quer se aproveitar dela. O rapaz, que só pensa em se dar bem na vida, custe o que custar, vê em Alice o alvo perfeito. Os dois começam um relacionamento ainda durante os anos de estudo no Japão. Alice acaba se encantando pelo jeito atencioso, determinado e maduro como ele se apresenta. Quando voltam da temporada fora do Brasil, César decide se mudar para Arraial para conquistar Alice e a empresa da família. Para isso ele conta com a ajuda da inescrupulosa avó, Dona Sinhá, e da manipulável Sirlene. Escondendo seu verdadeiro caráter, na pele de uma frágil senhora que trabalha vendendo doce de leite caseiro, Sinhá é chefe de uma organização criminosa e administra um cassino clandestino em sua fazenda em Minas Gerais e quer destruir o japonês custe o que custar. Dona Sinhá é a grande mentora por trás de César, que apesar do rosto simpático e da boa aparência é um manipulador, capaz de tudo para atingir seus objetivos. Elenco: Giovanna Antonelli, Alice Tanaka, Bruno Galhaço, Mário de Angeli, Rafael Cardoso, Vladimir César Correia Teixeira Filho, César, Laura Cardoso, Maria Aparecida Correia Teixeira, Dona Sinhá, Maria Joana Carolina Peixoto, Carol, Letícia Spiller, Helena Martinez de Freitas, Lenita, Marcelo Novaes, Vitório de Angeli, Cláudia Ohana, Loreta Fragoso, Marcelo Faria, Felipe Robledo, Renata Domingues, Sirlene da Silva, Giovanna Lancelotti, Milena de Angeli, Henri Castelli, Rafael Martinez de Freitas, Ralph, Luiz Melo, Kazuo Tanaka, Francisco Couco, Gaetano de Angeli, Araci Balabanian de Sapina de Angeli, Gepina, / Filomena Giunchetti, Juliana Alves, Isadora de Souza, Dora, Marcelo Melo, J.R. Thiago de Souza, Jaqueline Sato e Umi Tanaka, Miwayana Gisal Mieko Tanaka, Emílio Orciolo Neto Damasceno Giunchetti de Angeli, Luma Costa, Elisa Benatti, Carol Nakamura, Hiromi Tanaka, Hiro, Rafael Zulu, João Amaro, Marcelo Airoldi, Delegado Lousada, João Cortes, Giuseppe de Angeli, Pepino, Roberta Piragibe, Maria Fernanda Peixoto, Nanda, Silvia Bandeira, Ana Clara Peixoto,
Jean-Pierre Noe e Capitão Patrick. Tatiana Tibarcio ou Maria Francisca, Chica. Valper José Quirino, Quirino. Paulo Shunridio Tanaka. Sinara Leal Wanda Ferreira. Pablo Moraes Nuno. Érica Januza Júlia Ferreira. João Carlos Barroso Delegado Mesquita. Flávia Guedes Kika. Ana Lima Paula. Marco Ribeiro Piauí. Rick Garcia Pescoço. Raquel Nunes Adelaide. Felipe Mago Wagner Nascimento. Lucas Sapucaí Cauã. Participações especiais: Nívia Maria Mirtes Calderon Texera, Dona Mocinha. João Vitti Padre Julião. Lucas Lútico Daniel. Malvino Salvador Cristiano Dantas. Marcos Frota Beto Marambaia. Sérgio Mambertidon Manfredo. Pamela Tomé Patrícia de Freitas, Pati. Márcio Killing Bernardo Meireles. Ana Paula Tabalipa Cris. Giovana Tominaga Nobusco. Carlos Takeshi Narito. Marcos Tumura Massal. Ken Caneco Takeshi. João Vitor Oliveira Mariano. Cláudia Neto Pietra. Léa Garcia Luzia. Álamo Facomano. Kika Kalashi Doutor Jéssica. Inês Viana Doutor Tânia. Eduardo Galvão Motociclista. Francisco Carvalho Seu Joaquim. Cláudio Mendes Sócrates. Gitman Vibranovski Doutor Hélio. Luana Xavier Neide. Daniel Uemura Kazuo Tanaka, jovem. Pedro Novaes Vitório, jovem. Francine Castro Lenita, jovem. Eike Duarte Ralph, jovem. Erasmo Carlos ele mesmo. Gabi Amarantos ela mesma. Produção. As cenas iniciais foram gravadas em Ilha Grande, Arraial do Cabo e Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, além de Guararema em São Paulo. A equipe teve ao dispor câmeras 4K para serem utilizadas em momentos estratégicos, bem como o uso de drones, segundo o diretor, para tornar o telespectador parte da história, deixar os atores mais à vontade nas gravações e explorar ao máximo os cenários praianos. Inicialmente nominada como Sol Nascente, teve o título alterado para Arigato Amor e Mio, uma junção das palavras obrigado e amor meu, em japonês e italiano, respectivamente, porém não foi recebido pelos executivos da emissora, voltando ao título inicialmente planejado. Apesar da protagonista pertencer a uma família oriental, nenhuma atriz com ascendência nipo-brasileira foi cogitada pela produção, sendo Maria Casadeval a primeira convidada oficialmente para interpretar Alice. A atriz, porém, recusou por estar envolvida em projetos cinematográficos, passando o papel para Giovanna Antonelli. Julia Lemertz faria o papel de Loretta, mas devido ao compromisso com 2 peças de teatro, recusou a personagem, que ficou com Cláudia Ohana. Reservada ainda em 2015 para a trama, Daniele Suzuki chegou a mudar o visual e ensaiar as primeiras cenas, mas foi substituída por Jaqueline Sato. Giovanna Tominaga interpretaria Eiro, mas também foi substituída por Carol Nakamura, que deixou o Domingão do Faustão para se aventurar na teledramaturgia. Caco Siocler foi anunciado como antagonista da história, mas foi deslocado para Novo Mundo, ficando a cargo de Rafael Cardoso interpretar César. Foi a última novela do ator Sérgio Mamberti, que morreu em 3 de setembro de 2021 em decorrência de uma infecção pulmonar. Em 3 de novembro de 2016, o autor principal, Walter Negrão, precisou se afastar devido a problemas de saúde e Suzana Pires assumiu a criação da trama. A atriz Laura Cardoso foi afastada da produção em outubro de 2016,
por conta de uma infecção urinária. A saída da personagem foi justificada com uma viagem e a atriz Nívia Maria foi escalada para substituí-la. Em dezembro do mesmo ano, a atriz voltou a gravar a telenovela, já totalmente recuperada do problema de saúde. Sol Nascente estreou em 29 de agosto de 2016, no horário das 18 horas, em substituição a Itamundo Bom, que encerrou em 26 de agosto. No primeiro capítulo, a novela registrou 25,4 pontos em São Paulo. A audiência é meio ponto menor do que a registrada para a caixa anterior em seu primeiro capítulo, mas manteve o intervalo médio. Conseguindo bom desempenho em sua reta final, a trama ganhou 9 capítulos e foi finalizada em 21 de março de 2017, uma terça-feira. Em virtude do jogo Brasil e Equador, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o capítulo 4 do dia 1 de setembro não foi ao ar. Assim, a trama, que fecharia com 176 capítulos, terminou com um capítulo a menos. Em Portugal, Sol Nascente foi exibida pelo canal Globo entre 29 de maio e 1 de novembro de 2017, sendo substituída por Rock Story no horário das 20 horas. Audiência. No primeiro capítulo, a telenovela registrou 25,4 pontos na Grande São Paulo. A audiência é meio ponto inferior ao que fora registrado pela sua antecessora Itamundo Bom. No capítulo inicial, mas manteve a média da faixa. O último capítulo teve média de 27,3 pontos, sendo a segunda maior audiência para um final no horário, desde Cordel Encantado. Teve média geral de 21,2 pontos. A escalação de Luiz Melo para interpretar um personagem de origem japonesa, substituindo Ken Kaneko, gerou desconforto entre a comunidade nipônica e a imprensa em geral pela falta de representatividade asiática no elenco, acusando a emissora de preconceito e elogiou-se a prática de escalar atores ocidentais para papéis orientais para enquadrar-se no padrão de beleza local. Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, Kaneko disse que não havia justificativa para sua substituição e que ele estava profundamente magoado com a situação. Na mesma publicação, outros atores criticaram o pouco espaço para orientais na televisão e a estereotipação para papéis caricatos, que incluem a pronúncia errada do português e o fato de forçar o sotaque japonês, considerando desrespeitoso e absurdos tais atos. Segundo o jornalista Fábio Ando Filho, defensor de boicote pela tentativa branca de mistificar e ridicularizar outras raças, a novela se propôs a homenagear uma minoria racial, mas na verdade está criando histórias apetecíveis para o público branco. A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social pediu fidelidade e respeito à cultura. Entrevistado pelo portal UOL, Luiz Melo declarou que a arte não precisa ser necessariamente fiel à realidade, porém acabou sendo novamente criticado pelo posicionamento. A escalação de Giovanna Antonelli também foi criticada e controversa, uma vez que a atriz não tem ligação com a comunidade japonesa e a personagem teve que ser alterada pelo autor como adotada pela família para tentar estancar as críticas. Na imprensa, o nome de Daniele Suzuki foi o mais citado para o papel. O debate sobre a escolha do elenco voltou em agosto de 2020, após Dani Suzuki revelar que ela perdeu o papel de protagonista por ser muito velha, segundo a produção da novela, quando no fim das contas a referida personagem foi interpretada por Giovanna Antonelli, esposa do diretor da trama e um ano mais velha que Suzuki. Maurício Stisser, colunista do UOL, lembrou que esse erro da escolha do elenco, sem diversidade cultural, voltou a acontecer,
em Segundo Sol, onde a própria Globo reconheceu o problema, depois de protestos. Prêmios e indicações. 2016 Prêmio Quem de Televisão Melhor Ator Bruno Galhaço indicado. Rafael Cardoso indicado. Melhor Atriz Coadjuvante Laura Cardoso indicado. 2017 Troféu Imprensa Melhor Ator Bruno Galhaço indicado. Troféu Internet Melhor Ator indicado. Música. Volume 1. A trilha sonora da telenovela foi lançada em 26 de agosto de 2016, 3 dias antes da estreia da trama. 1 Minha Felicidade Roberta Campos. 2 Um Tanto Suricato. 3 Coisa Linda Thiago York. 4 Little Bit of Love Eric Silver. 5 Get You Back Mayer Hawthorne. 6 Muito Estranho, Cuida Bem de Mim, Nando Reis. 7 Come Prima Caetano Veloso e Gilberto Gil. 8 Lampejo Samuel Rosa e Lô Borges. 9 Faz Tempo Banda do Mar. 10 Kobuni Fernanda Takai. 11 Adventure of a Lifetime Coldplay. 12 Don't Love Me, com participação de Inyan Bass, Moby. 13 Uma Vida Só o Rapa. 14 Nós Vamos Invadir Sua Praia Raimundos. Volume 2. O segundo álbum da trilha sonora da novela apresenta um repertório de 19 canções que conjuga sucessos internacionais com clássicos nacionais. A arte da capa estão as personagens Lenita e Vitório interpretados por Letícia Spiller e Marcelo Novaes. 1 Era Domingo Zé Cabaleiro. 2 Se Namorar Ivo Mozart. 13 Momenti Felice Nicola Lama. 4 Anywhere Passenger. 5 O Sul Mil Paolo. 6 Can't Take My Eyes Off You James. 7 Sublime Jamil e Uma Noites. 8 Estrada Afora Thiago Abravanel. 9 Ilusão, Ilusion, Marisa Monte. 10 Changes Charles Bradley. 11 Way Down e Joca Leu. 12 Jamburana Dona Onete. 13 O Descobridor dos Sete Mares Leandro Campos. 14 Jailhouse Rock Elvis Presley. 15 Lanterna dos Afogados Cássia Eller. 16 Só Eu e Você Illy. 17 Vivi Gigi de Alessio. 18 Anon Little Nation. 19 Hold Back the River James Bay.